Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Essa é a primeira das 200 questões de limites que vamos resolver aqui. No mínimo, se pudermos resolver mais, por que não? Vamos logo a ela? Quando você tem um limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, substituindo 2 no denominador e no numerador, 2 ao quadrado é igual a 4, menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Ficamos, então, com uma indeterminação. A ideia aqui é substituir essa função por uma outra função. Essa função chamamos de f de x, uma outra função g de x, cujo a vizinhança ali seja próxima e eu consiga substituir a ponto de encontrar um valor para esse limite, desde que ele exista. Nesse caso, existe. Antes de resolvermos o x ao quadrado menos 4, vamos relembrar o seguinte. A ao quadrado menos b ao quadrado é uma fatoração, que você aprende lá no 8º ano, talvez. Isso é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Então, mais uma vez, a ao quadrado menos b ao quadrado é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Bem, com isso, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, uma caneta azul. Eu vou substituir esse x ao quadrado menos 4, aqui ó, x ao quadrado menos 4, por x ao quadrado, no lugar do 4, colocarei 2 ao quadrado. Isso é igual a x mais 2 vezes x menos 2. Note, o x está tomando o lugar do a. O 2 está tomando o lugar do b. Passo a passo para você. Então, o x ao quadrado menos 4, Cristiano, eu posso substituir por x mais 2 vezes x menos 2. E é isso que vamos fazer. Limite de x quando tende a 2, vamos colocar aqui x mais 2 vezes x menos 2. Daí, vamos simplificar essa fração algébrica cortando o x menos 2 com o x menos 2. Trocamos assim essa função f por uma função g definida por x mais 2. Aqui, ó, limite de x quando tende a 2 de x mais 2. Agora sim, vou substituir aquele 2 no lugar do x. Ficaremos com 2 mais 2, 4. Vamos colocar aqui. 2 mais 2, 4. Isso implica dizer, então, logo, podemos afirmar que o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Tá aí. Tira o print do quadro, para você estudar depois. Lembrar disso aqui, que isso aqui na realidade é uma fatoração de uma coisa chamada produto notável. E vamos à questão número 2. Vamos ao segundo limite. Limite de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3, quando x tende a 3. Se eu substituir o 3 aqui na expressão, ficamos com 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3, 15. Mais 6, resultado 0. Então, se eu substituir por 3, já sei que o numerador vai dar um valor 0. O denominador eu tenho certeza, né? Porque vai ficar 3 menos 3, 0. Vou ter que substituir isso por uma outra função, de modo que eu possa simplificar. Vamos comigo? X ao quadrado menos 5x mais 6, vou igualar a 0, e vou resolver a minha equaçãozinha do segundo grau. Vamos lá? Aqui, ó. Resolvendo a equação do segundo grau, temos delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bem,
Menos 5 ao quadrado é igual a 25. Show de bola. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, o delta é igual a 1. Substituindo agora lá na fórmula propriamente dita, né? Menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a. O a também vale 1. Com bastante calma, hein? Olha lá. Menos 5 vai dar 5. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, vamos às raízes, enfim, né? 5 mais ou menos 1 sobre 2. Vamos colocar aqui, então, x igual a 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Como as raízes dessa equação são 2 e 3, eu vou substituir esse limite desse modo. Deixa eu pegar uma caneta preta para seguir. Ah lá. Vamos nessa. Limite de x quando tende a 3. E agora, no lugar desse x ao quadrado menos 5x mais 6, eu vou pôr x menos uma raiz e x menos uma outra raiz. Cristiano, isso ainda não ficou claro para mim. Isso é coisa do primeiro ano do ensino médio, talvez eu não lembre, então vem comigo. Toda equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, pode ser escrito na forma fatorada. A forma fatorada diz que, se as raízes são x1 e x2, eu fico com a vezes x menos x1 e x menos x2. Mas você não botou o a, Cristiano? Eu botei sim, cara. É porque o a aqui é igual a 1. Vamos colocar aqui, por que não? O a é igual a 1. Então, essa forma ela é chamada de forma fatorada. Vamos deixar claro aqui, ó. Forma fatorada. Beleza. Então, tá aí. Substituindo lá, ficamos então assim. X menos 2 vezes x menos 3. Embaixo, vamos ficar com x menos 3 de novo. Podemos cortar o x menos 3 agora, de boa. Aqui, ó. Sobrando apenas o limite de x menos 2 quando x tende a 3. Aí fica muitíssimo mais fácil. Aqui, ó. Limite de x quando tende a 3 de x... Opa, não saiu o 3 aqui, né? Na digitação, x menos 2. Quando você substitui aqui 3 menos 2, vai dar 1. E esse é o valor do limite. Não se esquecendo, aqui temos a forma fatorada, ok? É você escrever a equação do segundo grau de acordo com suas raízes. Mas, Cristiano, você não botou o a aqui? Não preciso, porque o a vale 1. Então, não há necessidade de você colocar. Beleza? Vamos então agora para a questão 3. Vamos nessa. Terceiro limite. Se você substituir o 1 no denominador, vamos ter 1 menos 1, que é igual a 0. Denominador 0. Vamos ter que substituir essa função aqui, que está em forma de fração algébrica, por uma outra função. Para isso, vamos ter que fatorar essa expressão de cima. Como vamos fatorar isso, Cristiano? Primeiro, vamos encontrar as raízes dessa equação. Vou colocar aqui, encontrar as raízes de x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos a ele? Ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Resolvendo aqui, vamos passo a passo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é igual a menos 3. Delta é igual a 4, menos multiplicado por menos vai dar mais. 4 vezes 3 vai dar 12. E 4 mais 12 é igual a 16. Esse é o valor de delta. Vamos nessa? X é igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o valor do nosso delta. Delta é igual a 16, não é mesmo? Aqui. Sobre 2 vezes a. Vamos lá. 2 vezes 1. Repetindo aqui, vamos ter menos 2. Deixa eu colocar o traço de fração um pouco maior aqui. Vamos lá.
menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2. Vamos agora achar as duas raízes dessa equação. Menos 2 mais 4, menos 2 mais 4, 2, dividido por 2, 1. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. As raízes, então, são 1 e menos 3. Vamos substituir, então, aqui ó, o limite de x quando tende a 1. Vamos colocar aqui. Eu vou substituir aqui. O denominador continua o mesmo, x menos 1, de boa. Eu vou substituir aquele x ao quadrado mais 2x menos 3, já que as raízes são x menos 1 e x menos 3, eu vou x igual a 1, né? X menos 1 e x igual a menos 3, eu não boto x menos 3, eu boto x menos menos 3, que vai dar mais 3. Cristiano, então é sempre x menos a raiz, isso. Então, como a raiz aqui é 1, fica x menos 1. Como é x menos a raiz e essa raiz é menos 3, fica x menos menos 3. Menos, menos, mais. Vamos cortar aqui, então, o x menos 1 com o x menos 1. Ficando somente com o x mais 3, pô. Muito mais confortável, muito mais fofinho. Então, vamos colocar aqui, ó, limite de x quando tende a 1, de x mais 3. No lugar do x eu vou colocar 1. E 1 mais 3, 4. Tá aí, resolvidíssima a questão, resolvidíssimo o limite. Fácil, fácil de resolver. Cristiano, o meu problema é a fatoração. Você tem que dar uma olhada legal nesse tipo de questão, porque fatoração é muito importante no cálculo, tanto de limite como depois nos cálculos também de derivada e assim por diante. Tira o print e vamos à questão número 4. Limite. Número 4. Quando você substitui o 9 aqui, vamos lá fazer a nossa verificação. Quando você substitui o 9 naquela expressão, vamos dizer que fica 9 menos 9 sobre, substituindo agora o 9 aqui no lugar do x, raiz quadrada de 9 menos 3. 9 menos 9, 0. Raiz quadrada de 9, 3. Menos 3, 0. Isso é uma indeterminação. Por ser uma indeterminação, eu digo que ela não está definida em 9. Eu não posso dizer que ele está definido em 9. Porque quando eu substituo por 9, dá uma indeterminação. Vamos ter que arranjar uma maneira de substituir essa função por outra função. E aí vamos ter que simplificar aquilo ali. Já falamos agora na questão 1, se não me engano, que a ao quadrado menos b ao quadrado, essa fatoração aqui, é escrita da seguinte forma. A mais b vezes a menos b. E é isso que nós vamos fazer aqui. Mas antes, preste bem atenção no que eu vou fazer. Limite de x quando tende a 9. Esse x, do x menos 9, eu vou escrever da seguinte maneira. Veja se você concorda comigo. X é a mesma coisa que a raiz de x elevado ao quadrado. Não é mesmo? E o 9 eu vou escrever como sendo 3 elevado ao quadrado sobre a raiz de x menos 3. Então, Cristiano, você transformou o x na raiz de x ao quadrado? Sim. Por quê? Porque é isso que eu necessito para depois poder fazer a fatoração e cortar. O x menos raiz de x menos 3 permaneceu do jeito que estava. Essa expressão aqui é similar a essa daqui. Nosso a será o raiz de x, o nosso b será o 3. E aí eu vou transformar no produto de uma soma por uma diferença, porque é uma diferença de quadrados. Então, fica dessa maneira. Limite de x quando tende a 9. Vamos lá? Ó, raiz de x mais 3 multiplicado pela raiz de x menos 3. É como se o meu a fosse, repito, o raiz de x e o meu b fosse o 3. Tudo isso sobre a raiz de x menos 3. Essa mesma expressão apareceu em cima e embaixo. Olha eu cortando aqui, ó.
E aí ficamos apenas com o limite de raiz de x mais 3 quando x tende a 9. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Limite de x quando tende a 9 da raiz de x mais 3. Quando você substitui no lugar do x por 9, vamos ter raiz de 9, que é igual a 3, mais 3, 6. Então, de novo, 9, raiz de 9, 3, mais 3, 6. E esse é o valor do nosso limite. Vamos para o limite 4. Oh, não, agora é o 5. Limite 5 e o último dessa aula. Vamos lá? Quando você substitui por 5, vamos fazer aqui a nossa verificação. Quando você substitui por 5 em cima, vamos ter 5 ao quadrado, menos 10 vezes 5, vamos colocar aqui, mais 25. Na parte de baixo, vamos ter 5 ao quadrado, menos 25. Está lá substituindo o valor. Bom, fazendo a parte de cima, 5 ao quadrado, vamos ter 25. Coloquei aqui. Menos 10 vezes 5 dá menos 50. Mais 25. Com isso, vamos ter 5 ao quadrado, 25, menos 25. 25 mais 25, 50. Menos 50, 0. 25 menos 25, 0. Opa! Uma indeterminação. Essa indeterminação mostra que essa função não vai ser verificada para x igual a 5. Vamos ter que trocar essa função por uma outra função, onde a sua vizinhança seja a mesma coisa que f de x e g de x. Ou seja, vamos pegar o x ao quadrado menos 10x mais 25. Antes, lembre comigo, a ao quadrado mais ou menos 2 vezes ab mais b ao quadrado é um produto notável, que pode ser escrito na forma fatorada como sendo a mais ou menos b ao quadrado. Se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. Chamo de trinômio quadrado perfeito. Se você pegar esse x ao quadrado menos 10x mais 25, veja se você não pode escrever x ao quadrado, o 10x, como sendo menos 2 vezes x vezes 5. E o 25 como sendo 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, eu tenho na realidade aqui x menos 5 elevado ao quadrado. Cara, é isso que eu tenho que imaginar na hora, né, Cristiano? Justamente, se tem 3 termos, desconfie. Ou você vai usar uma função, uma equação de segundo grau para encontrar as raízes e colocar na fatoração, ou você vai fazer pelo trinômio quadrado perfeito. Beleza, Cristiano. Vamos lá, então. Vamos substituir aqui, então. Limite de x quando tende a 5. No lugar desse x ao quadrado menos 10x mais 25, eu vou substituir por x menos 5 ao quadrado. E o x ao quadrado menos 25 não é uma diferença de quadrados? Quer ver? Vamos colocar aqui. Aqui embaixo, x ao quadrado menos 25 é o mesmo que x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Olha a diferença de quadrados. Ficamos com x mais 5 vezes x menos 5, que é justamente o que eu vou colocar aqui embaixo. X mais 5 vezes x menos 5. Eu vou transformar esse x menos 5 ao quadrado, como ele está ao quadrado, no produto dele por ele mesmo. X menos 5 vezes x menos 5. O que vai ser muito, muito legal, muito, muito tranquilo, porque olha aqui, ó, cortei. O que sobrou em cima, x menos 5. O que sobrou embaixo, x mais 5. Então, vamos lá. Limite de x quando tende a 5. Em cima, x menos 5. Embaixo, o x mais 5. Opa! X mais 5. Substituindo por 5, em cima vamos ter 5 menos 5, que dá 0, e embaixo 5 mais 5, que dá 10. 0 dividido por 10, tudo bem, vai dar igual a 0. Pô, Cristiano, não gosto quando dá 0, para de bobeira, 0 é um número igual a todos os outros. Tá aí,
tirou o print do quadro da resolução desses 5 limites nessa aula de hoje. Vamos continuar em outra aula, seguindo a mesma numeração, tá? Vamos começar na segunda aula com a aula no limite 6, 7, 8. Vamos tentar resolver 5 ou 6 limites por aula, ok? Um forte abraço. Vai lá, inscreva-se no canal se você gostou da aula, se você gostou, se você achou legal, indique para seus amigos, compartilhe. Inscreva-se, comente, tire suas dúvidas, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Clica lá no sininho para ele te atualizar. Ó, Cristiano botou mais limite lá para eu resolver. Um forte abraço, estamos sempre juntos. Até mais.